Bem-vindos a mais um episódio do Eu Sei Que Pode. O nosso podcast é sobre histórias reais, que engajam, que inspiram e que conectam. E hoje eu tenho o prazer de receber nesse episódio do Eu Sei Que Pode a Mirella e o Bruno. Eles estão à frente da ABC2C, que é uma empresa de gestão de tecnologia. E pasmem, essa empresa existe há mais de 20 anos. E a gente está aqui para conhecer um pouquinho dessa história. Mirella, Bruno, estou super feliz de tê-los aqui. Nossa relação ela já existe aí há muitos anos, mas poder recebê-los para contar, para trazer a versão dessa história tão bacana, é um prazer para nós. E daí pensar que vocês começaram ela tão cedo, tão jovens, né, eu acho que é ainda mais impressionante, mais inspirador para quem está ouvindo a gente. Então, vamos lá, conta para a gente aí um pouquinho de como isso tudo começou. Vai lá, vai com o Bruno. O Bruno que teve a ideia, lá, que foi o idealizador dos sonhos. A responsabilidade foi para você, começa aí. Então, meados de 2004, eu trabalhava na Buscar Ônibus e na época teve a primeira falência da Buscar Ônibus e demissão voluntária. Empresa super tradicional aqui em Joinville, né, Bruno? Joinville, isso. E daí eu acabei saindo na primeira leva de colaboradores com incentivo para a saída, que recebia um salário a mais, tudo mais. E o gerente de RH era meu amigo, ele falou: Bruno, você é novo, aproveita. Te deu um insight, te deu um toque, Bruno. Quem ficar aqui mais tempo, né, pode se complicar. Então eu acabei saindo da empresa, trabalhei por 4 meses numa empresa de software em Joinville, bem conceituada. E após 4 meses a gente decidiu abrir empresa, né, Mirella? Qual que era o nosso objetivo? É trazer o que eu conhecia das empresas grandes para os pequenos e médios. Então tive uma história na época da DataSul, que hoje é TOTOS. Depois eu fui para Buscar Ônibus, ambientes grandes, complexos. Empresas grandes, Bruno. Isso. E consegui trazer o que tinha lá de inovação, tecnologia para os pequenos e médios, que às vezes não é tão acessível, né? Então esse foi o início da carreira. E naquela época a questão de tecnologia não tinha a vertente, a importância que ela tinha hoje, ou já era dessa forma, Bruno? Já se entendia a importância, mas os recursos eram bem mais limitados, né? Então, assim, internet hoje é muito fácil contratar 2, 3 operadoras. Sim. Na época não, para contratar 2 operadoras era um custo mais alto. E as empresas ainda não entendiam tão bem assim qual era o custo da empresa sem um link de internet, por exemplo. Quanto custa o dia da empresa parada sem um link de internet? Na época, nota fiscal manual, hoje em dia, nota fiscal eletrônica. Caramba, época de nota manual ainda. Sim, nota fiscal fez manual. bastante. Como avançou, né? Eu acho que se a gente pensa na área de tecnologia, no que nós mesmos, como usuários, tínhamos acesso a, 20 anos atrás, e o que a gente vive hoje, eu acho que são realidades que não são nem minimamente comparáveis, né, Bruno? Se olhar o ano de 99, 2000, ali, quando eu trabalhava na DataSul, olhar assim, comprar um notebook era algo quase impossível, hoje é super acessível. Ter internet sem fio, né? O Wi-Fi, era algo longe, distante do que era a nossa realidade. E hoje não, hoje qualquer lugar tem uma rede sem fio visitantes. Colocar o Wi-Fi em casa é fácil, na empresa é muito mais fácil. E na época era super complexo. Né? Quantos anos você tinha na época, Bruno? Quando eu comecei a empresa, 23 anos. Cara, super jovem. Bom, então tu estava vivendo numa realidade de uma grande empresa, super estruturada, né? Que já existia aí uma consciência da necessidade da área de tecnologia e de automatização. E daí tu olhou para fora, enfim, para o mercado e entendeu que seria uma oportunidade de começar a empresa? Sim. Como eu tinha uma bagagem bacana de tecnologia na época, numa empresa grande, para pegar empresas de pequeno e médio porte ficou muito mais fácil, né? Então, Mas a gente sofreu bastante desafios. E vocês? Vocês já estavam casados nessa época? Então, a gente estava noivo, né? Ia casar, ainda estava finalizando a faculdade, estava no último ano. Então, quando o Bruno iniciou com a ideia de vamos abrir um negócio, foi muito desafiador. Porque que a gente não teve apoio nenhum dos pais, né? Porque os pais um queria que a gente fosse... São muito jovens, tem que seguir carreira. Novo. Um queria que a gente fosse para grandes empresas, o outro queria que fizesse concurso público, que vai ser muito mais seguro. Queriam colocar a gente na zona de conforto e de segurança. Sim. Né? Então, nós nos desafiamos e a todos também. Então, assim, no começo, como nós éramos muito novos, o Bruno, cada vez que ia oferecer o serviço em algum lugar, às vezes ficava assim, mas como esse garoto tão novo vai dar conta de mexer no servidor? Né? Porque o servidor naquela época era o servidor, era muito complexo, aquelas máquinas grandes. Então, vai dar conta? Será que ele vai conseguir? Até que ele foi indo para o mercado devagar, foi mostrando valor, foi mostrando para que veio. Trazendo credibilidade. Foi trazendo credibilidade e a gente foi conquistando os clientes, né? E a tua graduação era na área de tecnologia também? Como é que você abraçou esse projeto? Não, a minha graduação e pós-graduação foi na área de pedagogia. Depois eu fiz psicopedagogia. Só que
ajudou e agregou e muito hoje no que a gente faz, porque eu faço a gestão de pessoas hoje na empresa. Então é um papel ela extremamente importante. trouxe muito aprendizado para que eu pudesse liderar essa equipe também, né? Tá ali nessa parte de gestão de pessoas. Poxa, que legal. E vocês iniciaram, abraçaram o projeto vocês dois e não, então vamos nos dedicar ao negócio e fazer acontecer. Isso. E ao longo da jornada, aí o Bruno sentiu a necessidade de ter algum outro sócio para que viesse agregar nessa parte da tecnologia, né? Do suporte no geral ali, né, Bruno, tecnológico. Sim. Aí veio o Leandro, também, que hoje Que é o hoje nosso faz parte, sócio. então. Faz parte da diretoria. Hoje ele é diretor técnico, então ele assumiu mais a parte de tecnologia, né, a parte do front com o cliente, com os analistas de suporte. E eu já atuo mais na área comercial, relacionamento com o cliente. Então, se dá algum barulho no cliente, eu tenho que ir lá resolver. Você que acompanha, então. Eu acompanho o relacionamento com o cliente. Que é legal, assim, eu acho que essa questão de se complementar, né, dos perfis, trazerem essa complementaridade, eu acho que faz toda a diferença para o negócio, porque realmente é isso, né, a gente precisa de uma expertise, precisa de talentos para lidar com as pessoas, Isso. a questão técnica é a tua fortaleza, então imagino que é então a do teu sócio também, e é isso que tem feito o negócio acontecer. Isso. Bom, e assim, né, falando como usuária, né, e conhecendo a realidade de algumas pequenas empresas, é muito difícil traduzir isso, né, Bruno? Conseguir conscientizar, às vezes, o pequeno empresário, o médio empresário, da importância, né, de cuidado e de processos e de automatização, né, porque é muito traduzir mesmo, né, porque essa questão do linguajar técnico, de saber o que precisa ser feito, para quem às vezes está na ponta e não tem nem consciência de que precisa ter esse cuidado. Como é que é isso para ti? Como é que vocês fazem isso para trazer essa relevância para os clientes de vocês há tantos anos? É um serviço básico hoje, vamos falar assim, o backup. Normalmente quem faz backup sabe quem é? Quem já perdeu dados. Quem ainda não perdeu acredita que não é tão importante. Mas, por exemplo, hoje você tem que ter boas rotinas de backup local, salvos dentro da tua empresa, e também uma boa rotina de backup na nuvem, porque você nunca pode depender de um. Então, o backup hoje é um dos desafios que a gente sabe que é extremamente importante, porque se você perder um equipamento, compra outro, está resolvido. Sim. Agora, a tua informação, teus dados, não tem de onde comprar. São teus, são únicos. É aquele tipo de cuidado que a gente tem para não precisar acionar, tipo seguro, eu imagino, né? Você paga e o objetivo é não usar, né? Mas hoje tem vírus, por exemplo, tem ameaças que eles criptografam todos os dados. Imagina você chegar numa segunda-feira, olhar para os seus dados todos criptografados com senha e você não ter acesso a mais nada. A única forma de recuperar é do backup ou pagar uma indenização, um resgate. E esse resgate normalmente é cifras de 50 mil, 100 mil reais. É aquele momento de desespero, eu imagino, né, Bruno? Que que você não sabe o que dizer, você não sabe para onde correr. Cara, e já teve algum cliente de vocês que passou por isso, ou que já foi de vocês, ou que precisou acioná-los, né, após uma situação como essa, assim, uma situação muito próxima de um caso desse? O que acontece muito são empresas que ainda não são clientes nossos, que vêm com um problema depois de ocorrido. Então, ali a gente tem que ver de dar alguma forma de salvar o cliente. Mas até hoje, todos que vieram até nós, de alguma forma a gente conseguiu recuperar. E acho que daí é o tipo de situação que gera uma relação de confiabilidade, né? Que, não, eu valorizo isso e segue com o fornecedor porque percebe a relevância mesmo, né? Um bom TI, a gente fala ainda que um bom TI dentro do teu negócio é o sucesso do teu negócio. Porque não vai ter furo, não vai ter perda, não vai ter erro, entendeu? Porque qualquer porta aberta, qualquer coisa que aconteça, tu perde um monte de dados, tu perde um monte de informação e é o teu negócio. Então, a gente sempre fala, um bom TI é o sucesso do teu negócio. A gente consegue fazer o sucesso do cliente ali, né? Que ele não se incomode com essa área, não se preocupem com essa área. Deixa com o TI, deixa que a gente cuida, né? Sim. Dos processos e procedimentos e tudo mais. E vem muito essa pegada, né? Porque a gente ouve muito se falar, né? De tecnologia, de cuidado com o processo, de você deixar que as pessoas, né, estejam muito mais no contato com o cliente, na estratégia. E o que pode ser automatizado, que seja automatizado. Que a empresa consegue colocar mais energia no core do negócio, a partir do momento que ela tem uma boa estrutura de gestão de informação. Então, cara, eu acho que é uma empresa que já existe há 20 anos, mas quando a gente pensa na questão atemporal, o céu é o limite, né, Bruno? Porque não é algo que está fadado, né? Não é um produto ou um serviço que vai ficar obsoleto. Bem pelo contrário. Como é que é para você essa questão de inovação, de olhar para o futuro, de pensar nos saltos da empresa? A gente tem pensado bastante nesses últimos tempos, né? Verdade. Sobre inovação, vem buscando bastante a inovação. Fizemos até um setor lá na empresa de inovação.
voltados justamente para essa área. Para a gente estar sempre buscando novos recursos, novas ideias, o que o mercado está oferecendo, para que o nosso cliente lá na ponta também tenha esses recursos, né? Sempre pensando no cliente, a gente acaba inovando também. Legal, Mi. E o que vocês enxergam como os diferenciais da BC2C? Porque uma das propostas, né, do nosso podcast é de trazer a verdade das pessoas por trás das marcas, né? Porque eu acredito que o que a marca reflete, né, a questão cultural, o que os clientes de vocês percebem a partir do serviço que vocês entregam, vem muito do DNA, vem muito das crenças, né, de vocês como sócios, de vocês como casal dentro do negócio, né? Conta para mim um pouquinho disso, né? Quais são as verdades, quais são os valores que hoje embasam a BC2C e que são refletidos, né, através dos serviços de vocês? Isso o Bruno pode falar com excelência, assim, né? Porque tá o que nele. ele fala muito com o pessoal sobre isso, sobre a honestidade, sobre a integridade. Então, ele tem uma base muito forte lá na empresa. E as pessoas sabem que jamais oferecer algo que não é... Como é que tu fala, Bruno? Jamais oferecer algo que não seja... é necessário para o cliente. Necessário, importante. Que legal, Bruno. Acho que isso é super importante. Cada cliente, cada projeto, ele é dimensionado para a realidade do cliente, né? Então não adianta eu vender uma tecnologia lá 10x se o cliente precisa de 5x. Então a gente sempre dimensiona o melhor possível para o cliente. Então principalmente agora que está nessa pegada agora de tudo ir para a nuvem e não ter mais nada dentro da empresa, sair do ambiente local para o cloud, nuvem. Sai do tangível, sai do que o cliente consegue enxergar. E o bacana assim, às vezes o cliente olha, hoje está dentro da minha empresa. Eu não tenho um custo, mas ele não entende que existe manutenção do hardware, energia elétrica, uma sala segura. Você pensa em redundância, tudo tem que ter 2, então 2 no break, 2 servidor, tudo tem que ter 2. Sim. E quando a gente leva eles para um data center, que a gente trabalha aqui na nossa região, que é Tier 3, eles visitando o data center, eles entendem, eles olham aqueles geradores redundantes, no break gigante redundante, servidores que não param, entende que a entrega vai ser 99% o ambiente dele no ar, e que se a empresa dele acontecer qualquer coisa, qualquer sinistro, ele pode ir para um outro local físico e o ambiente dele vai estar seguro. Então, percebe esse valor. Percebe esse valor. Então, a questão de inovação hoje na nossa área agora é sair realmente do ambiente local, ir para o ambiente na nuvem, e aí volta aquela questão da comunicação. Então, você depende 100% da comunicação. O que a gente faz bastante para os clientes? A gente sempre fala, você não pode depender só de uma via. Então, por exemplo, se a gente está nesse local aqui, a internet é via fibra ótica, normalmente quando você pega 2 operadoras, elas entram pelo mesmo poste. Então elas vêm e entram pelo mesmo poste. Se passar um caminhão aqui e derrubar o poste, o que vai acontecer? Vai cair as 2 internets. E para isso voltar para o ar é 2-4 horas. Então o que a gente faz? Normalmente a gente tem um provedor que é parceiro nosso, que ele entrega tanto fibra quanto internet a rádio dedicada. Então a gente consegue uma velocidade menor, por exemplo, via fibra a gente consegue 1 GB e via rádio a gente consegue 50 MB. Mas você não fica com a sua operação parada. Você vai ter uma redução de comunicação, mas ela vai ser limpa, estável e não para o ambiente. É o que mais acontece hoje. Entendi. Caramba. É o tipo de situação que a gente bate o desespero quando a gente está sem internet, quando o sistema não funciona. Ou, imagina, numa situação de backup, né, Bruno? Cara, a realidade do teu negócio tá ali, né? E me conta um pouquinho, assim, são 20 anos de história. Você comentou, né, Mi, que a empresa está fazendo 20... Fez 20 anos esse ano. Dia 1 de julho de 2004 a gente iniciou. Caramba. Cara, é muito legal. E assim, que experiências marcantes, assim, claro que... Porque por mais que o negócio tenha 20 anos, a relação de vocês, né, como casal, como família, também tem 20 anos ou mais, né? Quais são os marcos, assim? Que momentos determinantes vocês viram aí ao longo do processo que ajudaram vocês a crescer? Que dificuldades realmente fizeram parte do caminho? Que vocês podem trazer como insight para quem está ouvindo a gente? Tivemos bastante dificuldade, sim, no começo, né? Aprender todo o processo. Não dá pra se iludir que é fácil, né? Dá, é desafiador. Não. Tem que sair daquele negócio assim, empreender vai ser maravilhoso, é um sonho. Não tá. Cai na real, né? Bota o pé no chão, não é assim. Nem todo dia é feliz, nem todo dia é legal. Tem os desafios do dia a dia. Às vezes vocês acham que a gente acha que está entregando o melhor para o cliente e de repente o cliente vem e te fala, não gostei, não é isso. Alinhamento de expectativas. Então tu cai na realidade, tu fala, putz, eu achei que era o meu melhor e não foi. Então assim, não é assim que funciona. No empreender não adianta romantizar.
Empreender é tu dar a cara a tapa mesmo, né? O dia a dia. E, claro, a gente como casal teve também os nossos momentos de altos e baixos. Né? Teve um momento que a gente brigava muito, a empresa tá indo assim, a empresa tá... E aí a gente entrava em conflito, porque eu queria que fizesse uma coisa, o Bruno queria que fizesse outra. Mas são perfis complementares, mas também vão ser divergentes, Sim. faz parte. Só que o que acontece? Ao longo dessa jornada, a gente foi vendo que a gente foi criando consciência das coisas que aconteciam. Então, quando tu tem consciência, alguma coisa aconteceu na empresa, mas tu consegue olhar para aquilo e falar quais são as opções para a gente resolver isso. Opção A, opção B, opção C. Eu acredito que essa daqui vai ser a melhor. Então, a gente senta, entra num consenso, conversa e bota o plano em ação. Então, não adianta se desesperar, se descabelar, sabe? Brigar, berrar, porque a solução nunca está nisso. A solução está em olhar o problema, observar ele, quais são as opções que nós temos para resolver esse problema, linkar isso e ir em frente com o objetivo, sabe? De resolver o problema. Então, a partir daí, a gente começou a criar uma consciência sobre isso e maturidade também. Uhum. Na maturidade veio junto, né? Então... E me conta, vocês têm, a gente se conhece, né? Me conta como é que é a relação das crianças com o negócio, com essa questão de vocês serem pares na empresa, né? De ter que, às vezes, administrar isso em casa. Como é que é para os filhos, né? O que vocês têm passado de mensagem a partir de tudo que vocês viveram? Eles nasceram lá dentro da BC2C, né? São parte já. O Breno tá com 16, a Valentina tá com 12. Então, eles nasceram dentro da empresa, né? Tinha chiqueirinho, tinha babá, tinha a gente criança eles abraçaram o negócio, estavam ali cresceram junto, ali. cresceram lá dentro junto. Então, assim, hoje eu vejo que a gente deixou um legado para eles muito bacana, porque assim, ó, eles querem empreender também. O Breno tá o tempo inteiro inventando coisa com o Bruno. Ele vem, pai, eu tive uma ideia. Então a gente fazia assim, fazia aquilo. Agora tá com a impressora 3D. Tá fazendo um monte de coisa, né? Fazer um monte de projeto, é bem legal. Então, assim, ele vem com essa pegada do empreender, né? E inspirado por vocês. Inspirado. E com o suporte de vocês, né, Bruno? Que eu acho que faz toda a diferença. E eles não se enxergam diferente de ter algo deles, né? Empreender. Eles não se veem como... vou virar funcionário público. Não tem nada disso. Não, eles têm esse insight. Mas eles se veem no negócio ou sonhos por enquanto? Claro, o Breno tá com vocês, né? A Valentina ainda é novinha. Ambos se veem nos negócios deles, assim. Sério? Uhum. A Valentina gosta muito de moda. Ela fala, quero abrir uma loja de roupa, quero não sei o que. Ela fica, né? E o Breno tá no mundo do cavalo, então ele se vê hoje entrando nessa área, né? Não sei se vai para uma veterinária... ou se ele quer virar competidor, que ele é competidor dos 3 tambores, mas ele se vê como profissional nessa área, né? Poxa, Bruno, deve ser, com certeza, motivo de orgulho, né? Porque eu acho que a gente, como pais, né, tem toda uma responsabilidade e uma expectativa de que eles sejam felizes, mas que eles se encontrem, que eles trilhem um bom caminho. Então, acho que vê-los nesse sentido deve encher vocês de orgulho, né? Sim, porque a ideia deles é sempre empreender. Tá neles, é engraçado, né? Eles não se veem fazendo alguma coisa que não seja para eles ou abrindo. Vamos abrir alguma coisa, mãe? Vamos abrir uma loja? Vamos abrir. Então, sempre a ideia deles é empreender, é criar alguma coisa, algo novo. Estão sempre fuçando para isso. Poxa, que legal. E a gente acha bem interessante, né? Porque como a gente não veio de uma família empreendedora... É algo que vocês estão despertando, que vocês estão inspirando. A gente conseguiu ver que realmente os exemplos... que eles se arrastam, que o que a gente faz, que os exemplos que a gente dá para eles é o que eles levam para a vida. Nem tanto o que a gente faz ou fala, nem tanto o que a gente fala, mas sim o que a gente faz. É a força do exemplo, né? A partir do que a gente faz. O exemplo que a gente faz, que eles olham e observam e replicam, né? Não tanto o que a gente fala. Isso bacana. É interessante. Vocês super jovens, né? Então aí na casa dos 20 anos, certamente precisaram se desenvolver para entender de todas as vertentes do negócio, porque é muito mais tranquilo, né, a gente fazer o que a gente é bom, né, Bruno? Então, de fazer gestão da parte técnica, né, você dentro da tua formação, cuidar das pessoas, pensar nisso de cultura. Como é que vocês foram se desenvolvendo ao longo do caminho e que cara a BC2C tem hoje, quando a gente pensa em cultura? Então, ao longo do caminho a gente foi fazendo bastante treinamento, buscando consultor, buscando consultoria fora. O Bruno fez bastante essa parte de consultoria também, né, Bruno? Sempre buscando... se desenvolver. É importante, Débora, a gente nunca sabe tudo, né? É humildade, 2006, né? Quando a gente já estava com a empresa aberta, eu fiz uma segunda graduação, então fiz gestão financeira, né? Tecnólogo em gestão financeira, até para ter uma base melhor em custos, contabilidade. Isso ajudou bastante, né? Sim.
Mas a gente sempre viu assim, né? Nas maiores dificuldades da empresa foi onde a gente mais cresceu. Sério, Bruno? Sim, Exatamente. onde a gente teve que buscar recursos fora, recursos que eu digo, pessoas para ajudar, ter uma outra visão. Hoje o nosso desafio ainda é a área comercial, que a gente está, mesmo com 20 anos de empresa, é um setor que hoje dificulta muito o nosso dia a dia. Né? Acho que a primeira linha é um desafio para todo o negócio, né, Bruno? E outra linha que é em paralelo, que é muito difícil para a gente hoje ainda um pouco, agora está bem mais fácil, né? Mas sempre foi um desafio, são pessoas. Então, desde a contratação até a retenção, o desenvolvimento, né? Imprimir a nossa cultura nas pessoas dentro da empresa, tipo, mostrar para eles como é que a gente trabalha e como é que funciona dentro no grupo. A pessoa se adequar ao grupo, não o grupo a essa pessoa. Então, o que a gente faz hoje? A gente demora na contratação. A gente demora muito na contratação, faz sem pressa, 2, 3 entrevistas sem pressa. Sem pressa. Sem emoção. Mesmo que estiver precisando, não é a pessoa certa ainda, vamos procurar novamente. E a demissão hoje, se não estiver entrando na linha da equipe, a gente feedback, não deu certo, paciência, a gente convida a pessoa a se retirar. E as pessoas têm que ter essa noção, né? Quem se demite da empresa não é a gente como líder que demite uma pessoa, ela mesma cria a demissão dela, né? Sabe que tem uma crença, né, que é sobre essa questão de desligamento de pessoas e corrobora um pouco com o que tu trouxe. Né? Nós como líderes, né, quando a gente tem essa função dentro de um negócio ou mesmo dentro de uma empresa, é o nosso papel sinalizar, dar um feedback construtivo, trazer um feedback de qualidade, para que no momento do desligamento é muito mais de... Então, porque né, efetivamente, você nos deixou e não é novidade para ti. A gente foi construindo isso porque realmente, às vezes, não fecha com cultura, às vezes é questão de desempenho. E as pessoas, a gente percebe isso, elas precisam se enxergar. Elas precisam fazer parte do sonho que a BC2C, abraçar os sonhos que a BC2C oferece, o que ela quer entregar para os clientes e se sentir fazendo parte disso. Porque senão realmente é sempre aquela relação que é distante. Eu estou aqui vendendo as minhas horas, né, e tenho que entregar algo para a BC2C. Não, eu faço parte disso. Acho que eu fazer parte traz um sentido, faz toda uma diferença. E contratar, né, engajar o time, com certeza é um desafio para todo mundo hoje. Até a né? primeira entrevista hoje eu que faço, né? Então, eu caio um pouquinho na área técnica, tá. Na entrevista. Eu olho a questão do currículo. O que eu olho muito hoje? Tempo de empresa. Então, assim, quando eu pego um currículo hoje, 6 meses numa empresa, 6 meses, 8 meses, 9 meses, 6 meses, eu já fico com o pé atrás. Mas mesmo assim, entrevista. Profissional pipoca, né? Claro que é talvez um paradigma da geração atual. Mas assim, eu tento né? entender se ele teve azar nas empresas que ele entrou. Sim. Ou se realmente ele... Se ele está ainda se achando, ou na função, ou no perfil de empresas. Daí até ela pega no meu pé, que no final, às vezes, eu sou até um consultor para a pessoa ali do lado. E eu falo, ele vai dando dicas, sabe? Ele já vai explicando, não fala assim quando for fazer a entrevista. Não faz isso. Tá ensinando, Bruno, tá contribuindo. Ele vai ensinando. Mas isso é legal, até assim, isso é legal. Até falei pra eles, vai fazer uma entrevista numa empresa que nem a nossa, que é gestão em TI. Poxa, vai lá num chat GPT da vida. Se prepara. Vou fazer uma entrevista lá com a de suporte. Quais são os... Dá uma olhadinha no site da empresa, se prepara minimamente. Isso. E ver quais serão as possíveis perguntas que vão haver ali. Então, começa a perguntar áreas técnicas simples, que é o mínimo que a pessoa tem que saber, e muitos não sabem. E querem entrar naquela função. E às vezes a pessoa trabalha e não sabe o que está fazendo. Então, eu vou lá perguntando termos técnicos. O que é um DNS? O que é um DHCP? Qual a função da máscara de rede? Eu vou te falar, a cada 10, 3, 4 sabem responder. E pessoas que já estão na área. Então, sim, eu tenho uma trilha... que é muito raso, né? Às vezes é muito raso, né, Bruno? E eu tenho uma trilha de treinamento que para alguns eu chego a passar. Falei, tem uma trilha de treinamento aqui dentro da empresa, eu vou gerar um PDF e vou te mandar. Poxa, que legal. Na próxima entrevista vai ser melhor. A pessoa sair... Não, eu sei que não vai dar certa vaga, mas muito obrigado. Bruno, mas isso é legal, porque isso a gente faz bastante. Querendo ou não, contribuir para que as pessoas possam se desenvolver é algo que não tem preço. Isso. Em algum momento ele vai reverenciar, ele vai lembrar disso, porque ao longo da nossa carreira, com certeza a gente tem mentores, né? Pessoas que acenderam a luz em determinado momento para que a gente pudesse ser melhor. Então, olha, você está sendo mentor aí para algumas pessoas que estão passando. E conflito de gerações, não sei se vocês vivem isso, mas é bem comum também nas empresas, porque na nossa época, né? Enfim, nós somos mais experientes. Se tinha muito essa premissa de ficar muito tempo, e isso é realmente valorizado e mostra persistência, resiliência, uma questão de estabilidade, de segurança. Mas pensando nas novas gerações, né, existe muito isso de experimentar, né, de se achar ao longo do caminho.
E vocês têm pessoas profissionais com fases, com idades muito diferentes em que vocês têm que ter estímulos, Mirela, porque o que estimula às vezes um profissional que tem essa estabilidade, que tem necessidade de estabilidade, é diferente de alguém que está lá, que quer ser um esponja e aprender demais, mas que talvez tenha planos diferentes para o futuro. Como é que vocês trabalham com isso? Nós temos colaboradores lá com 12 anos de empresa, 13 anos de empresa, que hoje são os nossos coordenadores das áreas, né? Então, são empresas que ficaram conosco com esse longo tempo aí. Então, eles automaticamente também já colocam essa nossa cultura dos novos. E quando eu percebo, eles já estão entrando no esquema de como a empresa funciona, o que é, o que não é, né? Isso já é bem bacana também. E tem os novos também. Os novos, eles são sempre uns desafios, né? São os nossos maiores desafios. Porque eles vêm com umas ideias diferentes, né? Como eu achava que eu podia fazer isso, eu não sei onde é que eles viram, né? Que podia fazer. Então, eles fazem umas coisas assim, do nada. Eles surgem com umas ideias inovadoras. Tem que ficar com a parte boa e no mais aí alinhando. Eles fazem umas coisas assim que... Mas assim, ó, tudo faz parte. E também, como o Bruno falou, se a gente não encaixou no time, não entendeu qual que é a nossa cultura, nossa responsabilidade no mercado, o que a gente faz, aí a gente desliga mesmo e bola pra frente, né? Só que a gente tem de todas as idades. Mesmo. Quem faz parte, quem fecha, é natural. Mas a gente tem várias idades, assim, lá na empresa, mas as gerações, assim, às vezes muda um pouco, mas a gente já teve um menino que trabalhou com a gente, começou com 16 anos. Isso. Saiu de lá com 20, 20, ficou 4 anos com a gente, né? E foi para uma empresa maior. Mas esse menino, desde os 16, sempre super dedicado. A Mirela nunca precisou chamar a atenção dele para nada. Já profissional totalmente diferenciado. Ele deu um salto na carreira dele dos 16 para o 20 gigante. Então, assim, não é só uma geração, acredito que seja um pouco de criação também, né? Os pais, às vezes, facilitam... que a gente estava falando do exemplo, né, Bruno? Os pais facilitam demais, às vezes, em alguns momentos. E quando eles entram numa empresa que existem regras diferentes de casa, eles conflitam, né? É desafiador, né, Bruno? Porque a gente, como pais, enfim, né? Nesse momento, acaba... A gente quer dar o melhor para os nossos filhos. E, por vezes, muito mais do que, às vezes, nós fomos criados lá atrás. Então, enfim, questão de trabalho muito cedo, ter que buscar as suas coisas. E é sempre esse desafio do equilibrar os pratos, assim, né? Sim. Nem de mais, nem de menos. Então, a gente volta na questão da criação, volta na questão do exemplo que a gente estava falando do Breno, da Valentina. Isso. Bom, e me conta, Mi, eu tenho visto muito mais vocês, né? De visibilidade da BC2C. Como é que foi isso? Como é que foi esse movimento de se abrir realmente para a comunicação, de trazer uma fortaleza de comunicação para o branding, e percebo muito você à frente disso. Como é que está sendo isso para ti? Então, foi muito bacana, porque assim, como nós fizemos os nossos 20 anos, e a gente sempre foi uma empresa quietinha no mercado. Muita indicação, Mi? Sempre muita indicação. A importância de boas relações, né? Sempre muita indicação. O Bruno, ele é muito conhecido na cidade, aqui na região. Porque geralmente é o Bruno que ia para reunião comercial, ou quando acontece algum problema, ele que resolve. Então é o Bruno que estava sempre à frente. A Mirela estava mais sempre... Na retaguarda, amiga, no suporte. No financeiro, administrativo, essa gestão de pessoas. Então, esse ano eu falei, não, esse ano a gente precisa aparecer um pouco mais. Vamos inovar, vamos ver o que vai dar, né? Então, a gente tem uma menina hoje lá na empresa que faz essa parte de marketing pra gente. Então, eu comecei com ela, eu vou filmar e tu vai fazendo o que tu sabe fazer, que é cortar os videozinhos, né? Que são os shoppings, né? Que a gente já tem na empresa. E aí ela falou, não, pode deixar comigo. E aí a gente começou com essa ideia bacana de querer mostrar os 20 anos da empresa, querer mostrar um pouco mais a nossa cara, né? Porque são 20 anos que a gente construiu com credibilidade, com compromisso, com comprometimento. Então a gente... Muito trabalho, com certeza. Muito trabalho, então a gente não tem o porquê não aparecer. Que todo mundo sabe que quando fala em BC2C, não, a gente acredita neles, no serviço deles, no que eles prestam, né? Serviço. Bate no peito, se honra da história que construiu. Isso, eu falei que toda essa história linda, eu falei, eu vou começar a aparecer um pouco mais, a falar um pouco mais do nosso negócio. E deu bom. Deu bom, tá ficando muito mais a troca gostando já de visibilidade. O pessoal elogiou bastante, vem perguntar pro Bruno, quem tá fazendo pra vocês o marketing? Que legal. Pessoas que estavam meio desligadas da empresa já começaram a ligar de novo, né, Bruno? Aparecer novamente. Eu tô vendo vocês direto. Então, assim, o marketing hoje é tudo, gente. É essencial, né? Essencial. É essencial. Pro negócio, é muito importante. E você tá curtindo, então, esse momento. Tô adorando. Outra coisa bem importante que eu vou deixar aqui uma dica bem legal.
Eu fiz um tempo atrás um treinamento onde foi falado assim, Mirella, coloca a história da tua empresa, escreve a história da tua empresa. Eu falei, mas não vou perder tempo, é tanto tempo, não tô afim. E eu não fiz essa atividade, fiz muito pouco, assim, né? Só pra não apresentei, só pra estar ali, faz de conta. E aí, num outro momento, esse ano a gente teve um consultor e ele falou, vocês têm que escrever a história da empresa de vocês. Eu pensei, novamente isso, né? Ai, que saco escrever história, mas tá. E aí a gente sentou, nós 3, o Bruno, eu, o Leandro, e sentamos para contar a história da BC2C, escrever ela de fato, o que aconteceu, como é que foi. E uma coisa incrível aconteceu. A partir do momento que a gente escreveu ela no papel, eu já contei ela para um monte de pessoas. A gente já foi convidado para vários lugares para contar a nossa história. A gente saiu em revista também com a nossa história de 20 anos, a gente saiu em outros lugares. E eu falei, olha que interessante. Às vezes tirar a força ideia, de materializar, de tangibilizar. Isso, do papel. E aí foi aonde até eu comecei a fazer os vídeos. Por incrível que pareça, inconscientemente, toda aquela história que estava no papel começou a sair do papel. Olha, então já fica o convite para quem está ouvindo a gente, né? Escreva a sua história, né? Dê vida a ela e honre, e se orgulhe. Isso. Que vai fazer, tem momentos tem dificuldade, tem acertos, tem erros, mas isso faz parte do processo, de acreditar no processo, Mi. E foi incrível. Tira as ideias do papel. A gente agora está fazendo, nos projetando para 2025. Então, a gente está colocando as metas, escrevendo, reunião em cima de reunião sobre isso, analisando tudo como é que vai ser o 2025, que a gente quer desenhar para a empresa. E muitas delas, ainda nem acabou o ano, a gente já conseguiu. Certo? A gente já chegou perto de muitas metas que eram para o ano que vem. Então, assim, é incrível quando tu escreve, quando tu concretiza, quando tu coloca os seus objetivos bem claros no papel, como vai funcionar, como eu vou chegar lá, acontece. E outra dica importante é o pitch de 30 segundos, né? Sim. Para quando você é aquele pitch de elevador. Então, uma dica que a gente recebeu esses dias de um consultor é o que, por que, como. Isso. Putz, o que, por que, como. O que você faz, como você faz e como, né? O que, por que e como você faz. Meu, é fenomenal usar essa... Caramba, Bruno. E fala de novo, porque eu acho que isso é um baita de um corte para trazer uma inspiração aí para nós. Então, uma dica muito bacana, vinculado ao que a Mirella falou, é o pitch de elevador, né? Que é o pitch de 30 segundos. Quando você cai na frente de uma pessoa importante, naquele momento ela tem pouco tempo, e você precisa falar para ela o que você faz e se vender para ela. Então, usar o pitch é o que, por que e como. O que você faz, por que você faz e como você faz. Excelente, Bruno. Excelente. E às vezes na correria do dia a dia, o teu negócio cresce, as coisas mudam. Às vezes a gente até esquece de como eu vendo isso, como eu falo isso, porque às vezes, deixa isso para a área comercial, né? Mas na verdade não, se faz parte da cultura, né? Cada colaborador da BC2C precisa respirar essa essência. Precisa conseguir verbalizar e enxergar a partir do seu trabalho como é que ele faz isso se tornar verdade. Sim, e o legal disso é assim, se exercitar todos os dias, ele chega numa perfeição que você fala tão naturalmente que a pessoa, poxa, fica encantado com o que você faz. Né? Caramba, brilha os olhos, que nem tá brilhando teus olhos agora. É verdade. Cara, porque é muito sobre isso, né? Sobre a gente se orgulhar da nossa história. Cara, são 20 anos. Vocês tinham 20 e poucos anos na época, né? E além de um casal empreendedor jovem, né? Vocês construíram uma família, criaram os filhos de vocês, né? Dentro desse enredo todo. Então, isso é muito sucesso. E os 5 primeiros anos de empresa, você aprende a ser empresário. Aprende, hein, Bruno? Caindo várias coisas erradas para lá na frente, depois dos 5 anos começar a acertar, né? Que é onde a maioria das empresas morre, né? Sim. Que é os primeiros 5 anos. Ali é só para aprender a ser empresário, depois que você vira empresário. E tá mais leve agora, Bruno? Fala um pouquinho da tua rotina. Não, porque existe essa crença, né? E às vezes a gente até brinca também entre nós, né? Se você tem uma expectativa de trabalhar menos sendo empreendedor, não se iluda. Né? Não se iluda. Bem pelo contrário. Talvez durante muitos anos você vai trabalhar muito mais. Mas até que ponto, né? Precisa existir um equilíbrio, precisa existir um momento em que você olhe, você consiga delegar, você consiga ter pessoas que toquem o negócio e que você consiga aproveitar também de tudo que você construiu. Em que momento vocês estão com relação a isso, né? A qualidade de vida, a qualidade de rotina. Hoje em dia é bem mais tranquilo, né, Bruno? Bem mais equilibrado. Hoje em dia é bem mais equilibrado, sendo que nós temos todos os setores, os coordenadores. Então, a gente hoje está equilibrado nessa área, assim, né? Posso dizer que hoje nossa qualidade de vida melhorou bastante. Mas os primeiros 10 anos foi isso. puxado. Só que
Se nos primeiros 10 anos de empresa tirar uma tarde que nem essa aqui, nem pensar. Nem pensar. Nem pensar. Nem pra você gravar os seus conteúdos, viu? Nada, E também não era dava possível. tempo, não dava tempo, eu não tinha ou tava equipe. aqui, ou pagava boleto, ou Isso. contratava. Era isso que eu ia falar, assim, às vezes a gente abre uma empresa achando que aquele sonho, assim, eu vou fazer só isso da minha vida. Tipo, vou abrir uma floricultura, eu vou cuidar só das flores. Não, querida, esquece. Vou cuidar das flores também. Tu vai cuidar de tudo menos das flores. Porque tu vai ter que delegar, tu vai ter que contratar, tu vai ter que treinar, tu vai ter que ver fornecedor, tu vai ter que ver preço para te ganhar escala, para te poder ganhar bem. Porque ninguém vai abrir um negócio para não ganhar bem. Ninguém vai abrir um negócio para não ter dinheiro. O resultado, ele é importante. O Com resultado. certeza tá na premissa do negócio. Então tu vai fazer tudo menos cuidar da florzinha. Eu sinto lhe informar, mas tu vai pra frente do negócio. Tu vai ter que aprender a negociar, alto, né? Você arrisca muito da sua vida. É. Imagina, a gente riscou 20 anos, 20 anos. Os melhores anos da tua carreira, possivelmente. Você Sim, vinha de grandes empresas e poderia ter seguido. Ter continuado. E assim, às vezes você pensa, será que foi um bom caminho? A gente se questiona, né? E a Mi mudou mudou teu direcionamento, tudo. claro que tu aprendeu, com certeza você usa, mas possivelmente quando você escolheu a tua graduação, tu tinha outros planos. Tinha, de abrir consultório, de abrir com psicóloga, com TO, com a psicopedagoga. Era todo um planejamento, né? Eu queria abrir um consultório nessa área, voltado para crianças especiais, tal. Tinha todo um planejamento. E você é uma empreendedora feliz, Mi, com a tua escolha? Sou, muito. Hoje em dia eu olho para trás e falo, puta merda. Foi muito bom. Foi muito legal. Foi muito gostoso. Essa trajetória, ela foi cheia de altos e baixos, mas o processo foi muito legal. Hoje eu olho, a gente tem uma liberdade muito gostosa, muito boa, que talvez nós não tivéssemos. São os benefícios, né? Existem com certeza os benefícios de empreender. Pude ficar um pouco mais com os meus filhos, abraçar um pouco mais, curtir o dia, né, de apresentação, das coisas que tinham, não perdi. A gente não perdeu nada da infância deles. A gente estava o tempo inteiro junto com eles. Então, a gente, sim, eu acredito que fui muito feliz nessa trajetória toda da empresa de 20 anos. Que legal. Tem um ponto que vocês trouxeram, que acho que é um insight que a gente pode explorar um pouquinho mais, sobre o momento em que vocês sentiram a necessidade de trazer uma outra pessoa. Porque uma coisa é discutir num âmbito de casal, né? Enfim, a realidade da empresa até então eram vocês dois, vocês tinham os planos, o risco, enfim. E existe, às vezes, até um preconceito sobre a questão de trazer uma outra pessoa, de trazer um sócio. Como é que foi esse momento para vocês, essa decisão de trazer alguém, essa adaptação e o papel em que ele desenvolveu na empresa? Com o Bruno. Vai, querido. Bruno. Mas, os papéis estão bem claros, né, Mi? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas desde que a gente iniciou a empresa, eu sempre tive essa visão da importância de ter mais sócios. Eu nunca fui contra, sempre fui a favor, né? Tanto que eu falo, Gabriela, eu por mim teria 5, 6 sócios na empresa. Porque você divide, digamos, as atribuições e você tem uma base sólida, né? Acho que vários sócios, se você conseguir ter um sócio... Tu não se fecha só no teu olhar das coisas, Bruno. Então, assim, se você tiver um bom sócio na área financeira, um bom sócio na área técnica, um bom sócio na área comercial... Bons especialistas. Só que pessoas realmente capacidades que se completam, não podem ser iguais, né? Sim. Se você colocar 10 sócios tudo técnico, não vai dar certo. Não vai sair um pitch comercial assim de 30 segundos, não vai, Bruno. Então, assim, eu acho que o sócio, a pessoa certa dentro da empresa é muito importante. Claro, né? Olhar contrato muito bem certinho, colocar tudo na mesa, como é que vai ser, como é que vai funcionar. Quantos anos faz que você já tem um sócio? 6 anos. Tá super madura a relação já. Não, o Leandro trabalha conosco há 18 anos. Isso. Ele começou com o segundo ano de empresa. Então, quando ele fez 12 anos de empresa, a gente falou, Leandro, agora é o momento de você entrar como sócio. Porque ele estava mais maduro. Ele começou com a gente com 17 anos. Super jovem. Super jovem. Só que ele sempre foi um profissional diferenciado, assim. Ele sempre foi extremamente inteligente. São as boas pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Então, assim, ele se complementava com o que eu tinha de conhecimento e eu formei ele nesses anos. Hoje, ele me passou na área técnica, né? Até por estar mais à frente da área técnica e ser mais jovem, né? Ele tem seus 35 anos. E ele complementou muito bem. Então, quando a gente chegou no sexto, há 6 anos atrás, eu falei, cara, é o momento. Ou você entra como sócio, ou está no momento de você seguir, entrar numa empresa maior, fazer alguma coisa. Ele quis entrar de sócio na empresa. Então, tanto que a gente está aqui, ele está lá. Então, a gente se divide segurando muito. As pontas.
Importante ter boas pessoas realmente conosco. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença aí. Pessoas que queiram abraçar, que enxerguem, que vivam a cultura, para ser realmente um exemplo para quem está com vocês. E como eu tenho certeza que nos próximos anos, com certeza, vão haver mais sócios, né? Não tenho dúvida disso. Olha, vai chegar um momento que vai ter sócios. Vai estar no próximo salto, Bruno. Sim. Mas é muito bacana, porque assim, vocês, independente do porte, trazer essa cultura de olhar para os próximos saltos, de planejar, de escrever a história, de se sentir realizando metas, isso já traz uma conotação de maturidade, de processo e de negócio. Sim. Vocês enxergam dessa forma? Sim, dessa forma mesmo que a gente enxerga. A gente, dos últimos, 8 anos para cá, 6 anos para cá, que a gente começou realmente a ter essa cultura de colocar no papel, de colocar as nossas metas, de começar a alcançar, almejar novas coisas. E deu certo, né, Bruno? Que a gente deu um salto gigante, né, nesses últimos anos, né? A gente Foi nunca teve um assim... setor comercial, por exemplo. A gente tem um setor comercial o quê? Sim. 1 ano e meio para cá. Caramba, Bruno. Sempre fui só eu no comercial. Aí chegou uma hora e falou, agora não dá mais, tem que ter gente. Daí começou com o Ciro primeiro. E agora temos também o Xavier. Então, tem 2 pessoas no comercial. E não tinha nenhum. Mas tu tem que perder um medo. É o medo. O que trava a gente é o medo. Um medo trava a gente. Principalmente depois que a gente teve filhos. Depois que a gente teve filhos, veio um medo gigante. E como superar o medo, Mi? Tem que se Vai desafiar. Com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Boa, Bruno. Vai com medo mesmo. Vai se desafiando e fala, não sou eu pensando, é o meu medo. Pra ter uma ideia, assim, agora, essa semana, veio 2 possibilidades de crescimento tão grandes. Sim. Que ontem à noite eu travei assim, falei, mas como é que pode? Tipo, são possibilidades que podem quase dobrar o nosso faturamento de 2 mega clientes que a gente falou, e a gente tá preparado para isso. Só que no primeiro momento, o que a gente fez? O medo? Não é pra gente. Acho que não é o momento. Não é o momento disso. Tá vendo? Aí lá veio o medo. Eu falei, mas por que não? Bruno, vamos analisar direitinho, vamos pensar. Vamos, daí começa a baixar a guarda. A importância de ter um braço forte, hein? E aí a gente começa a analisar os riscos, ok? Mas e os ganhos? Então, né, começar Tanto a que a gente tava com o nosso peso advogado antes de vir pra cá. Tava conversando com o nosso advogado, ó. Como é que a gente se protege de um contrato desse tamanho? Uhum. Principalmente, sim, a parte de... O nosso colaborador tá dentro do cliente, assédio moral... Todo o problema que a gente pode ter dentro do cliente, a gente tem que pensar, né? Que lá dentro do nosso ambiente é super saudável. Tá controlado. Não é saudável. Então, nunca teve ninguém lá que saiu porque estava estressado, deu burnout, né? Deu qualquer coisa assim. E nunca teve esse problema. Então, como é que eu vou colocar dentro de uma empresa grande e vai que isso acontece lá e volta pra gente? Então, a gente está trabalhando com o advogado agora para fazer uma série de proteções em contrato para mostrar para o cliente, ó, a gente vai ter um colaborador nosso aqui dentro, mas a gente está olhando por ele. Se eu quero ter uma cláusula lá que se em algum momento acontecer algo desse gênero, que eu possa romper o contrato imediatamente. Certo, você esteja respaldado. Sim. Mas olha que importante, porque tem a questão da coragem, do não fugir porque a gente acha que não vai dar conta e tal. E em contrapartida, a questão de não, vamos minimamente nos resguardar, porque a gente tem uma história de mais de 20 anos, a gente tem a nossa cultura, tem as pessoas que precisam ser protegidas dentro desse novo salto. Cara, muito bacana. A gente já passou aqui mais de 80 pessoas com a gente trabalhando nesses anos. A gente nunca teve um processo trabalhista. Não. Nunca tivemos problema com ninguém. Pelo Isso contrário, é cultura, todo mundo, viu, Bruno? Isso é cultura. Como já teve pessoas que a gente desenvolveu num nível assim que hoje trabalham no Airbnb, se eu não me engano, na Irlanda. Cara, que legal. Tem um colaborador nosso hoje que trabalha com uma empresa americana remota aqui de Joinville. Então, assim, tem pessoas profissionais que diferenciados que fizeram parte da... Todos viveram a cultura da BC2C. Todos que trabalharam ali, se desenvolveram com a gente, pegaram toda a parte técnica, estão voando. Então, assim, a gente também ajuda as pessoas a crescer, né? A gente não é aquela empresa assim, eu consegui uma proposta para ganhar o dobro. Falei, cara... Às vezes só me dá 5 dias de aviso e vai, né? Sim, não, deixa eu me preparar também, né? Mas às vezes eu até brinco com o Bruno, fala, eu acho que o nosso serviço secundário é TI. Porque o primeiro é a gente ensinar esse povo, porque vem um povo lá que a gente ensina, a gente capacita, a gente mostra todo o caminho como uma vai missão. fazer. Acredito muito nisso, tá? Isso. E aí parece que é mais isso, às vezes. Isso. Tem muitos que a gente fez isso. De 23, 24 anos, que eu falo, nossa, mas tá totalmente perdida essa criatura, vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar. Vamos ajudar. Uso de gíria excessivo, a gente fala, não faça isso. Gíria, tecnologia, da forma de se vestir, sabe? De cuidar da vestimenta, de cuidar da limpeza de um tênis, às vezes que a pessoa vem, não tem noção, às vezes não tem essa cultura. Sim. A gente ajuda, a gente conversa tranquilo, né, em off.
Ó, sai de melhora lá isso, melhor. melhor aquilo. Sai de lá evoluído. Isso é legal. Sai de lá Entra numa melhor. das coisas que não tem preço. Acho que são os ganhos da liderança e são aquelas coisas que a gente planta e que depois Deus nos dá em dobro, né? Quando a gente consegue verdade. contribuir, sempre tem alguém contribuindo com a gente também. Já entrou colaborador que não queria... Ah, não, terminei o meu 2º grau agora. Não vou fazer faculdade, não vou estudar mais. Eu falei, mas será? Daí a gente vai conversando. Então, depois começa a fazer uma faculdade. Começa a se desenvolver, depois faz uma pós-graduação, um MBA. Então a gente tenta impulsionar E o conhecimento técnico associado à prática é o modelo que faz dar certo. É o melhor caminho. É o modelo que faz dar certo, né, Bruno? Nem só de diplomas, né? Até porque não é só isso. Sim. E nem só de experiência prática, porque as coisas elas mudam tudo tão rápido. Né? Se engana quem pensa que dá pra gente parar, né? E querendo ou não, os ganhos da tecnologia são de que a gente pode remotamente se desenvolver. Hoje tem vários canais, né? Você pode, através de bons podcasts, de cursos online, de cursos presenciais, você está sempre nessa pegada de desenvolvimento. E a gente só sai melhor. Sim, verdade. E a gente só sai melhor. Ó, uma história muito bacana. Deixa eu te pedir uma coisa para vocês dois. Que insight, que mensagem, a partir da vivência de vocês poderiam deixar para quem está ouvindo o episódio? Vocês podem até olhar para essa câmera se vocês quiserem, para direcionar. Agora ficou difícil. Agora ficou difícil. Então, nunca desistir, sabe? Do que a gente quer fazer, do sonho que a gente pensa. Se vocês acreditam no que tem para fazer, no que vão fazer, que de fato vão ajudar alguém, né? Eu vou solucionar um problema, eu vou ajudar outras pessoas, façam. Porque a gente foi com esse propósito, em ajudar, contribuir, que a gente chegou nesses 20 anos. Então, eu acredito assim, é de coração, a intenção é boa, corre atrás. Corre atrás que o sucesso é garantido. Ai, ele veio. Adorei. Ele vem mesmo. Ele vem. A intenção é pura, não tem como, gente. E essa dimensão do sucesso, ela é muito particular. O que é sucesso para mim, o que é sucesso para vocês, o que é sucesso para você. E tá tudo certo. Desde que você esteja feliz, se desenvolvendo, se sentindo realizado. Acho que é muito sobre isso. Né? E você, Bruno? Dentro do seu viés técnico aí, de tudo que você viveu e de, cara, começar super jovem, porque é preciso coragem. Há 20 anos atrás, quando a área de tecnologia, né, de você bater na porta, né, pensar sem comercial até agora. Tudo era caro, não existia o MEI, né? Não existia. Era tudo caro. Outro cara já começou com lucro presumido. Absurdos. Já comecei lá com quase 20% de alíquota de imposto. Depois que a gente conseguiu entrar no Simples Nacional. Sim. Aí saiu de quase 20 para 6, daí começou a melhorar as coisas. Então... Caramba, e o que você diria? O que ficou para ti? Quem é o Bruno nesse momento? A partir desses 20 anos de história? Tá difícil. Na simplicidade, viu? O que você valoriza? O que é importante para ti? O que você quer deixar aí para os seus filhos, quando os seus filhos olham para você, quando a tua equipe olha para você? Assim, fazer sempre um trabalho, fazer o seu melhor no cliente. Então, assim, que a gente preza muito com os nossos colaboradores, né? Quando vai no cliente, vai na empresa fazer um atendimento, entregar o seu melhor, né? Ver se o cliente realmente está satisfeito, honestidade, comprometimento. Então, às vezes, não sair correndo do cliente, que às vezes pode acontecer, né? Tô no cliente lá, tá 5:30 da tarde, meu horário é 18 horas. Sair correndo do cliente e falar, cara, fica um pouquinho mais, depois tem hora extra, faz o que você consegue fazer, faz o melhor. Se o cliente estiver precisando depois do horário e não conseguir, chama alguém, chama um superior para ver se alguém continua o trabalho. Então, assim, ter essa transparência com o cliente, honestidade, entregar o seu melhor, acho que é isso que a gente... Que legal. É o que a BC2C faz sempre hoje, né? A gente sempre tenta entregar o melhor. Nem sempre a gente consegue. E é isso que tu entrega, né, para tua família também, Bruno, é isso? É isso aí. Porque, de novo, tá? Isso que tu tá me trazendo só faz muito sentido para mim quando a gente pensa nas pessoas que vocês são. Sim. Verdade. É a pessoa que tá por trás da marca, né? A pessoa que tá por trás dessa fala. Sim. Porque você acredita nisso. Sim. Isso aí. E você, Mi? Quem é a Mi deste momento, pensando aí nesses 20 anos de história? Nossa, quem é a Mirella? O meu lado já é muito dentro da empresa, né? Voltado para dentro, né? O Bruno olha para fora, vê resolver problemas fora, essa parte toda, mas eu olho para a equipe, para dentro. Então, eu gosto de estar com os colaboradores bem, que eles estejam bem. A empresa forneceu o melhor que ela tem para eles. Então, até a gente tem uma cultura na empresa de anos de servir o café da manhã.
Toda sexta-feira. Que legal. Nós servimos Conta mais, café. conta mais. Então, toda sexta-feira, durante anos, já há mais de 10 anos a gente faz isso. Toda sexta-feira de manhã a gente faz um café de alinhamento. Só que esse café, ele é servido por nós. Eu, o Bruno e o Leandro, que compramos as coisas, que servimos a equipe, que preparamos o café, a mesa, deixo tudo charmoso, bonito, e depois eu chamo a equipe, vamos tomar um café? E eles vêm para tomar café. Então, aí eu conversei até com eles esses dias atrás e falei, nós servimos vocês há mais de 10 anos. Nesse mundo é verdade. Aí eu falei, por quê? Porque é uma forma de nós agradecermos vocês da semana maravilhosa que teve. Então a semana foi maravilhosa, vocês estão aqui conosco, correram atrás junto. Então é uma forma que a gente vê de presentear vocês com esse café. Não é só o alinhamento, não é só a reunião, não é só, mas de dar esse café, assim, eu poderia, hoje em dia, delegar, certo? A gente tem uma equipe grande, eu poderia, cada dia, um dos coordenadores faz, mas não, é um carinho que a gente vê por eles, assim, de estar realmente contribuindo. E eles olharam e falaram, é verdade, Mirella, vocês nos servem há mais de 10 anos. E aí até eles levantaram e falaram, mas nós também gostaríamos de agradecer a vocês por esse café. Oh, e se tornou uma reunião tão gostosa. Eu falei, eu não via, porque eu não via qual era a visão deles sobre isso, né? E aí eu trouxe isso para uma reunião. Eu falei, e a gente não delega isso aqui. Porque é a nossa forma de agradecer, a nossa forma de carinho que a gente tem com vocês durante a semana. Porque uma empresa sem um time forte, um time que sonhe junto com a gente, não tem como ir dar certo. Tu vai ter que fazer o teu time sonhar contigo, conquistar. Cada conquista ser celebrada, ser partilhada juntos, isso mesmo. As conquistas não podem ser isoladas. A gente não fecha a porta para, ai, que legal, fechamos um contrato. Não, a gente abre e fala, galera, olha que legal, aqui, a gente fechou. Sininho, tem sininho na minha mesa. Sininho. Toca o sininho. Energia do sininho, boa. É a energia do sininho. Toca o sininho, galera, fechamos. Mais um cliente novo. Então é comemorado por todos. Então a gente tem esse prazer hoje, assim. O meu olhar é mais para dentro e o Bruno vai olhar para fora, né? Bruno, a entrega, o compromisso. Que legal. Isso é o jeito. E tenho certeza que faz toda a diferença. Bom, ouvindo vocês, com certeza uma história de sucesso, né, Bruno? Não só pela empresa, mas pelas pessoas que vocês são, pela família linda que vocês construíram. Então, realmente se orgulhem disso, se apostem disso. O insight que você trouxe para mim também faz todo sentido, porque eu acho que é mais momento que a gente enxerga, a gente materializa, a gente honra e está pronto para os próximos passos, né, para os próximos saltos. Então, dá para a gente esperar muita coisa boa da BC2C para 2025, hein? Com certeza, vai ser um ano de muito crescimento, né? Como como o Bruno falou, né? A gente está com 2 contratos grandes que vieram agora para a gente fechar, organizar, mas foi depois que a gente escreveu as nossas metas para o ano que vem. E já veio os contratos, olha que coisa, é incrível quando você organiza a casa, olha as tuas metas bem definidas e corre atrás delas. E a importância da energia boa que a gente traz para isso tudo. Porque os desafios, eles vão existir, os problemas eles vão acontecer, é natural, faz parte. Né? A gente não está aqui para romantizar o empreender. Ele é desafiador, tem muitos benefícios, tem muita coisa boa, mas tem os desafios também. Mas a energia que a gente coloca nesse plano, o pensamento positivo de que vai acontecer, realmente parece que direciona. Né? É um pouco do que vocês estão trazendo. É verdade. E tá com a equipe alinhada, né? O teu time tem que estar junto contigo. Tem que estar ali lado a lado. No caso do teu time, né, Bruno? Tá super perto de ti, né? Parte do teu time tá aqui, ó. Tá aqui na sala. Tá aqui na sala, tá aqui do lado, né? Dorme do lado, né, Bruno? É verdade. Legal, gente. E é bom, tá? Adoro. É. Nossa, é muito bom ter o Bruno ali junto. Porque a gente, todo mundo, mas casal o dia inteiro junto. Gente, a gente não vê assim. É gostoso, é legal, a gente compartilha de vários assuntos. A gente vem pra casa falando da empresa. Admiro quem fala, não, sair da empresa, não falo mais da empresa. Não consigo, não é a nossa realidade. A gente fala da empresa o tempo inteiro. Só que é gostoso. Quando ele não tá, às vezes sai o dia inteiro, tá numa reunião, tá viajando, eu sinto falta. Eu falo, não tem com quem falar. Eu não tenho com quem contar o que aconteceu aqui. Compartilhar aquele momento ali, né? Mas eu gosto bastante. Que bom. Bem bom. Olha, eu tenho uma lembrancinha para marcar um pouquinho da visita de vocês aqui no nosso podcast. Viu? E é uma lembrança simbólica, por favor, podem abrir. Eu gostaria, vai lá, me faça as honras. Que lindo!
que essa lembrança fique para vocês Pode. como uma lembrança, efetivamente, do quanto vocês podem, né? Do quanto vocês já conquistaram. Vai pra nossa estante lá. Ah, legal. Amei. Tenho certeza que essa história, ela inspira, ela conecta, ela engaja. E por isso eu fiquei muito feliz quando vocês aceitaram vir pro podcast. E aí eu sei que o Bruno não gosta muito da Bruna dessa... É mais agora a Mirella, que tem essa pegada de aparecer, de Mas trazer ele a cara fala da bem, marca. não fala bem? Fala super Fala bem. super bem. Mas de Não novo... foi fácil me trazer hoje. Oh, não foi, eu tenho certeza. Mas, de novo, né? Eu venho muito dessa de que falar sobre o que a gente acredita é natural. Porque a gente não tá aqui vendendo um discurso. É que não teve uma preparação, né? Não é perguntas e respostas, né? Não é nada pronto. A gente não tá querendo vender uma verdade construída, né? É a vivência, é o desafio, é a realidade. E esses 20 anos de história que fizeram muita coisa acontecer. Certeza que a BC2C, ela impacta fornecedores, ela impactou muitas pessoas, muitos colaboradores que foram lá orientados por você, que fazem parte, que estão vivendo esses sonhos para 2025. Então, parabéns, né? Muito obrigado, viu? E para você que acompanhou conosco hoje a história da BC2C, a história que é do Bruno, que é da Mirella, né? Que é desse time, que você também possa se inspirar, se sentir motivado e inspirado, seja para empreender ou para fazer o seu melhor dentro do dia a dia, né, da sua empresa, da empresa que você trabalha, né? Acredite que é possível, desde que a gente pense positivo, desde que a gente planeje, desde que a gente esteja disposto a dar o nosso melhor, né? Então, curte, compartilha, porque eu sei que pode, que você pode, que a gente pode.